Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de ciências. E o conteúdo que vamos estudar essa semana é Diversidade da vida microscópia. Então vamos dar início ao nosso conteúdo. E aqui na tela tenho para vocês os principais temas que a gente irá estudar, que são vírus, bactérias, protozoários e fungos. Mas para isso é preciso que a gente entenda primeiro o que são micro-organismos, certo? Micro-organismos, gente, são seres vivos muito pequenos. Tão pequenos que só é possível vê-los através do uso de microscópio, certo? Daí vem o nome, Diversidade da vida microscópia, que é o conteúdo que a gente está estudando, certo? Uma característica em que quase todos os seres microscópio apresentam é que eles são unicelulares, certo? Ou seja, são constituídos por apenas uma célula. Mas, professora, eu já ouvi falar que vírus não tem célula. E aí tá dizendo na tela, vírus não são seres vivos. Como assim? Por que a gente vai estudar eles? Vamos entender mais na frente, tá bom? Então agora vamos entender um pouco mais sobre vírus. Os vírus não são pluricelulares nem unicelulares. Eles não são sequer formados por células. Por isso que o vírus não é considerado um ser com vida, certo? Ele não é um ser vivo, tá bom? Então, já que não são formados por células, como são os vírus? A estrutura dos vírus é menos complexa que as das bactérias. De modo bem simples, podemos descrever um vírus como sendo formado por um envoltório externo, dentro do qual se abriga o que é chamado material genético do vírus. Por não serem feitos de células, os vírus não se alimentam e não são capazes de se reproduzir por si mesmos. Para se reproduzirem, eles necessitam de uma célula que o hospede, certo? Agora vamos entender como é que ficamos gripados. Quando uma pessoa gripada tosse ou espirra, muitas pequenas gotículas são espalhadas pelo ar, certo? E se alguma pessoa que estiver por perto ser infectada, através da boca ou do nariz por essas gotículas, ela vai estar contaminada, certo? Dentro desse indivíduo que foi contaminado, o vírus da gripe invade uma célula do nariz ou da garganta, certo? Por isso que dá, muitas vezes, inflamação na região da garganta. Dentro da célula, o vírus libera o seu material genético. Esse material genético tem a capacidade de assumir o controle da célula e usar a sua estrutura para produzir novos vírus. Ou seja, ao infectar uma nova pessoa, essa pessoa que está recentemente gripada, automaticamente o seu organismo está produzindo novos vírus, certo? Que vão se espalhar pelo organismo e através agora da sua saliva, ao você tossir, ao você espirrar, você vai contaminar outras pessoas. E assim fica esse ciclo da renovação do vírus da gripe, certo? Ele se renova dentro do organismo de quem se infectou. Agora vamos estudar as bactérias. E ao contrário do vírus, a bactéria, ela é um ser vivo, tá bom? As bactérias são seres vivos. As bactérias são os organismos mais simples que a gente tem conhecimento, tá bom? Elas são unicelulares, ou seja, são constituídas por uma única célula, são procariotas, ou seja, a estrutura celular dela é simples, não possui núcleo, como a gente pode observar aqui nessa imagem, ó, tá bom? A gente tem aqui uma célula bacteriana aberta e a gente observa aqui que ela vai ter o que? O citoplasma, com material genético dentro, as fímbrias, que é a estrutura de adesão, e o flagelo para locomoção. Ela não tem aqui o núcleo, ela é simples, não é uma estrutura celular composta. E existe também, gente, centenas
várias bactérias já identificadas. Mas as mais comuns, as mais estudadas são essas 4 aqui que a gente tem na imagem, que são as chamadas cocos, que tem formato de esfera, as bacilos, que tem formato de bastonete, né? Elas são mais esticadinhas. A gente tem também aqui as espirilos, que tem formato de espiral, tá bom? E a gente tem também aqui o vibrião, que tem formato de vírgula, tá bom? Ainda falando de bactérias, a gente vai ver aqui, ó, que as bactérias elas são heterotróficas, ou seja, elas não produzem o seu próprio alimento, né? Elas dependem de outros organismos para poder se alimentar, para poder se nutrir, certo? Podem atuar como decompositoras, né? São decompositoras de organismos mortos, tá bom? Então elas agem de certa forma como agentes que limpam, né? Limpam o território, decompõem aquele organismo que já está morto ali, seja uma planta, seja um animal, tá bom? São capazes de transformar o gás nitrogênio do ar em adubo para plantas. Algumas bactérias são capazes de provocar doenças no ser humano e em outros animais. A gente vai ver um pouco mais à frente sobre essas doenças. Assim como os protozoários, que a gente ainda vai ver, as bactérias podem se reproduzir por divisão binária, que é aquela divisão que uma única bactéria, ela cresce, e quando ela se estica em uma determinada hora, ela vai se dividir em duas, tá bom? E essas duas que se originou, continua o mesmo processo, ela vai crescer e depois se dividir, que formar 4. E assim sucessivamente, elas vão se multiplicando, tá bom? Agora a gente vai ver, pessoal, algumas doenças que são causadas por bactérias, tá? Doenças que atingem o ser humano. Mas vale lembrar, gente, que nem todas as bactérias fazem mal ao ser humano, não. Pelo contrário, a grande maioria, né, é benéfica. Até porque o nosso corpo tem a presença de muitas bactérias. Em toda parte tem bactéria, na nossa pele, na nossa saliva, em todo o nosso organismo, tá bom? Então vamos aqui, a gente tem como doenças, né, o tétano, a coqueluche, a tuberculose, que já foi uma doença bem difícil de ser tratada antigamente, mas com o avanço da medicina, né, hoje em dia é bem melhor. A leptospirose, a hanseníase, uma doença bem antiga, que antigamente era chamada de lepra. Temos o tifo, a pneumonia bacteriana, a meningite bacteriana, uma doença muito grave, viu, a meningite, a cólera e o botulismo. Vamos estudar agora sobre os protozoários. Os protozoários são seres vivos que podem se reproduzir por fissão ou por divisão binária. Os protozoários são seres unicelulares, possuem uma única célula, tá bom? São heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, dependem de outros organismos. A maioria das espécies de protozoários vivem em ambientes aquáticos de água doce ou salgada. Por isso a importância do devido tratamento da água, porque se a gente ingerir algum protozoário, possa ser que ele nos cause alguma doença. E esse tratamento devido seria a filtração, tá bom? Porque alguns protozoários eles são resistentes ao cloro, tá? Entre as principais doenças causadas por protozoários estão doenças de Chagas, a amebíase, giardíase e a malária, que a gente vai ver cada uma delas. Agora a gente vai ver algumas doenças, né, que são causadas por protozoários, as mais conhecidas. A primeira que a gente tem aqui é a doença de Chagas. O protozoário, o nome dele é Trypanosoma cruzi. A transmissão se dá através do inseto chamado barbeiro, que é esse carinha aqui, ó, que ele é o hospedeiro, tá bom? No organismo afeta o coração, né, que ele dá o que a gente chama de coração crescido, né, que acontece o crescimento desse órgão.
Aqui a gente tem a imagem do protozoário. A outra doença aqui, a amebíase. O protozoário se chama Entamoeba histolítica. A transmissão, né, é por meio da água, frutas e verduras contaminadas, né? Então a gente tem que tratar bem a água, limpar bem as frutas e verduras, tá bom? Parasita no intestino humano e causa diarreia com sangue. Aqui está a imagem do protozoário. Agora temos mais duas doenças, né? Tem a giardíase, que o protozoário se chama Giardia lamblia. A transmissão é dada pela água, frutas e verduras contaminadas, né? Mais uma vez eu ressalto a importância da gente tratar a nossa água, limpar bem as verduras e frutas, tá? No organismo causa diarreias e dores no abdômen. Tá aqui a imagem do protozoário. A malária, gente, a malária é uma doença muito séria, tá? Que há alguns anos atrás aqui no Brasil ela causou várias mortes num surto que teve. O protozoário chama Plasmodium vivax. Transmissão é dada pela picada do mosquito prego, que é esse carinha aqui, ó. O protozoário no sangue, ele causa febre e mal-estar, tá bom? Agora vamos estudar os fungos. Primeiramente, é importante a gente saber que todos os fungos, todos os tipos são seres vivos, tá? Os fungos, pessoal, não são plantas, né? Eles não realizam fotossíntese e nem produzem clorofila. São, portanto, organismos heterotróficos, depende de outros seres vivos para poder se nutrirem. E ao se nutrirem, né, de resto de outros seres vivos, como plantas e animais, eles podem atuar como decompositores, né, desses organismos, tá? Agora eu trago para vocês os tipos de fungos que a gente encontra, né? Tem as leveduras, que ele é encontrado no fermento para fazer pão, tá? O fermento que a gente utiliza para fazer o pão nada mais é do que fungos, tá bom? Tem os chamados bolores, que a gente encontra quando geralmente a comida tá estragada, que cresce esse mofo, tá? E faz muito mal à saúde, então não consuma, mesmo que você ache que é pouquinho e só retirando dá para comer, não dá, porque ele se enraiza por todo o alimento, tá bom? Tem os cogumelos e as orelhas de pau, que pode ter os cogumelos comestíveis, como aqui, ó, e pode ter também os venenosos, então assim, tem que conhecer a espécie. E a gente tem os líquens, né? Que são fungos que eles crescem geralmente em troncos de árvores, tá? Que são fungos rasteiros. Nossa aula chegou ao fim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.